Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do YouTube da KRJ. Querem aprender a extrair dados de API? Então vem com a gente! Vamos automatizar juntos! Oi pessoal, lembram-se do nosso primeiro vídeo de dados da Covid-19? Fizemos uma extração de diversas planilhas em Excel para obtermos insights provenientes desses arquivos. Porém, pessoal, o site do Ministério da Saúde mudou um pouco desde aquele vídeo. Então, o nosso fluxo antigo ficou desatualizado. Por isso, agora decidimos fazer um novo, porém, lendo através de uma API disponibilizada pelo Ministério da Saúde. Para você, amante do Excel, não abandone esse vídeo, pois trabalhar com API não é um bicho de 7 cabeças. Vamos lá, pessoal. Porém, antes de começar, só vou pedir para vocês, por favor, deixem o seu like e se inscrevam no nosso canal. Isso nos ajuda muito. Tá bom, pessoal? Agradeço desde já. Bom, pessoal, primeiro de tudo, vamos fazer uma overview sobre o que é API. Então, pessoal, API nada mais é que um modo utilizado para integração de diferentes sistemas. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um sistema que armazena os dados do Ministério da Saúde e eu quero integrar estes dados que estão no sistema do Ministério da Saúde aqui no NIME da KRJ. Então, eu preciso que alguém lá do Ministério da Saúde construa uma API, que é um método de integração com esse sistema, para que eu possa, eu e todos, nesse caso aqui específico, eu e todos possam fazer essa integração, essa leitura dos dados, tá? E é bom salientar, pessoal, que cada API é desenvolvida e disponibilizada por alguém, que geralmente tem privilégios de administrador do sistema. No nosso caso aqui, do exemplo que vocês estão vendo aqui na página web, esse alguém são os funcionários do Ministério da Saúde que construíram e disponibilizaram essa API. Então, por isso mesmo, pessoal, nem todas as APIs são iguais. Cada sistema tem a sua API específica, tem a particularidade do desenvolvedor que desenvolveu essa API. Então, geralmente, quando vamos consultar dados em uma API, geralmente consultamos em uma documentação para saber quais são os passos que devemos seguir, e aqui no caso, nesse site do Ministério da Saúde, quais são os passos que devemos seguir para consultar os dados desejados. No caso, pessoal, eu consultei a documentação aqui desse site, eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo, tá? Para construir o nosso fluxo no NIME. Vamos para o NIME? Bom, pessoal, este aqui é o nosso fluxo, tá? Apenas um parênteses aqui, eu vou disponibilizar para vocês esse fluxo para o estudo de vocês, tá bom? Mas eu vou demonstrar ao final do vídeo onde eu disponibilizei esse fluxo para vocês poderem acessar, ok? Então aqui, vamos começar explicando por essa segunda caixinha aqui, ó. Essa segunda caixinha cinza, que nada mais é que um metanode. Como já explicado, o metanode é como se fosse uma pasta zipada, onde a gente tem diversos nodes dentro dele, ok? Vou dar um duplo clique para acessar esse metanode. E aqui temos o nosso primeiro node, pessoal, o post request. Por padrão, pessoal, para acessar todas as APIs, nós usamos alguns métodos. Por exemplo, eu uso o método de leitura, uso um método de atualização de dados, de criação de dados no sistema que estamos integrando. No caso aqui, no nosso vídeo, né, o sistema do Ministério da Saúde. Então, por exemplo, a grosso modo, tá? Se eu quero consultar algo de um sistema, eu uso um node getRequest. Então, se eu vir aqui no node repository, eu vou ver aqui o getRequest. Se eu quero mandar uma informação para o sistema, eu uso um node chamado postRequest ou putRequest. Agora, se eu quero deletar algum dado
no sistema, eu uso o Node delete request, ok? Aqui no nosso fluxo, pessoal, nós vamos usar o post para consultar. Não vamos utilizar o get, porque devido às configurações dessa API, como eu disse no começo, cada API tem a sua configuração, eu preciso enviar maiores detalhes para o sistema do Ministério da Saúde para que ele possa me retornar os dados que eu desejo. Então, no caso, o node de get do NIME, ele não me permite o envio desses detalhes. Ele não tem campos suficientes para informar os detalhes necessários que a API pede, tá? Então, como eu disse, né, o post ele é para atualizar dados, né, lá no sistema destino, né? E o get seria para consultar. Mas o post também funciona. Você manda dados lá para o sistema destino, né? E ele devolve os dados que você quer, dependendo do que você mandou, tá bom? Então vamos abrir aqui o Node Post e vamos ver como a gente configurou esse Node. Primeiro de tudo, pessoal, sempre nesses nodes de comunicação com APIs, eu preciso colocar uma URL de onde os dados se encontram, tá? É o famoso endpoint. E no caso, pessoal, aqui nesse node eu tenho duas opções, tá? Eu tenho uma opção para digitar o endpoint aqui nesse primeiro campo, onde ele ficaria fixo, então não ficaria dinâmico. Então, vamos supor que o endpoint sempre é o mesmo, não muda. Então eu vou usar esse primeiro campo. Agora, nesse segundo, eu posso preencher essa URL, esse endpoint, através de uma coluna proveniente do nosso fluxo de dados do NIME, pois dessa forma deixa o preenchimento mais dinâmico. Se for variar essa URL, inclusive é o caso, como vocês vão ver, tá? Eu consigo manipular essa variação da forma como eu desejar no meu fluxo de dados e passar o dado já prontinho numa coluna. No caso, a coluna aí que vocês estão vendo, eu nomeei como URL_API. Mas já adiantando, pessoal, o endereço que está nessa coluna de dados é praticamente o mesmo que está nesse campo fixo aqui, tá? O único dado que vai variar é a sigla do estado. Então eu tenho aqui escrito desk esus notifica -estado e -RR. Aqui eu estou com a sigla de Roraima. E no caso, eu estou usando, né, nessa segunda opção, a sigla de São Paulo. Então, pessoal, para reforçar, aqui já pela URL, eu consigo fazer um filtro. Um filtro, no caso, do estado, tá? E, lógico, a depender de cada API, você pode fazer mais filtros dentro da URL, tá? Bom, pessoal, feito isso, eu fui aqui na abinha de autenticação e preenchi o usuário e senha. Novamente, o usuário e senha fornecido na instrução da API, ok? E vocês lembram que eu disse que precisaria usar o post request ao invés do get, porque eu precisaria enviar mais detalhes na minha solicitação de dados? Onde esses detalhes vão ficar? Eles vão ficar no corpo da minha solicitação. Então, nessa abinha aqui, ó, request body. No caso, pessoal, assim como a URL, eu posso usar os dados provenientes de uma coluna do nosso fluxo de dados ou um dado fixo, um dado constante. E é bom salientar que este corpo está em formato JSON, tá? Que é uma forma estruturada de guardar, enviar e ler os dados, tá? Este formato de dado é predominante na comunicação de muitas APIs, tá? Então é bom sempre vocês estudarem esse formato de dados, tá? Assim como na URL, pessoal, eu também estou usando uma coluna como body, como o corpo, tá? Então eu não deixei fixo, eu deixei dinâmico, porque ela vai variar no nosso fluxo, assim como a URL. Vamos ver mais os detalhes mais à frente, tá? No nosso vídeo. Então, pessoal, vamos ver como está chegando essa JSON que está enviando dados para esse body do post request. Eu vou selecionar aqui a entrada de dados, vou clicar com o meu direito e abrir. Vou aumentar aqui a fonte para vocês.
Bom, pessoal, vamos tomar cada linha aqui como um pedido meu para a API. Por exemplo, track total hits igual a true. O que significa isso? Eu quero saber quantas linhas de dados serão disponibilizadas nesse filtro que eu estou fazendo na API. Qual é o filtro? Né? O filtro da URL, então, por exemplo, se eu quiser o estado de São Paulo, vai estar SP, tá? E um outro filtro mais abaixo, que eu vou até dar o spoiler aqui, que é a cidade de Osasco. Aqui essa próxima linha é o size, é o número de registro que eu desejo da API nessa requisição, porque eu posso fazer diversas requisições, tá? Então, no caso, nessa requisição, eu quero apenas 1000 linhas, tá? Daí vocês podem estar se perguntando, mas por que só 1000? Osasco só tem 1000 notificações de Covid-19? Mas eu vou deixar um pouquinho para frente para explicar, tá bom? Aqui mais abaixo, pessoal, eu estou pedindo para a API me enviar os dados do campo ID ordenado de A a Z. E por fim, além do filtro do estado, como eu já disse, eu estou fazendo o filtro, que é esse match, pelo município de Osasco, tá? E isso aqui está bem dinâmico, eu vou mostrar para vocês, tá? Então eu vou fechar aqui esse primeiro metanode. Vocês se lembram que eu disse que tanto a URL quanto o body do post request estão vindo de colunas no meu fluxo de dados? Pois bem, essas colunas vêm desse componente aqui, tá? Então, o que eu preenchi aqui nesse componente, ele está enviando de dado lá para o metanode. Então, se eu dou um duplo clique no componente, eu coloquei aqui na configuração os campos que a API necessita filtrar. Então, por exemplo, aqui eu tenho o estado, então estou filtrando aqui o estado São Paulo, e aqui eu poderia digitar o município desejado. Eu não vou entrar muito no detalhe aqui do componente, tá, pessoal? Porque não é o intuito do vídeo, mas depois vocês podem entrar no fluxo, tá? E ver o que tem dentro desse componente, como eu fiz essa configuração. Vou dar um cancela aqui, que já está executado o fluxo. Bom, pessoal, voltando aqui nesse primeiro select, vamos entrar aqui no primeiro select, tá? A gente só passou aqui pelo node de configuração do post request. Aqui ele vai me dar a resposta do que eu pedi, tá? Então ele tem algumas colunas padrões, tá? Aqui ele está dizendo qual que é o conteúdo, o tipo de conteúdo. Então, no caso, é uma aplicação que está respondendo em JSON. Aqui o tipo de dado, vou até aumentar aqui para vocês a fonte, para ficar melhor. Mas aqui o tipo de dado da resposta do body que eu mandei uma informação do body e ele respondeu, ele enviou aqui em JSON. Você vai ver que está escrito aqui JSON. Então, é essa resposta que são os dados da API. Então, ele vem numa única célula, tudo agrupado. Mas acreditem em mim, eu tenho 1000 linhas de dados aqui, tá? Eu tenho uma coluna aqui de erro, que não deu erro, tá? Isso aqui foi o que eu enviei lá no body, lembra que eu pedi track hits true, size, ID e município igual a Osasco, tá bom? Vou fechar aqui. Bom, pessoal, após o resultado do post request, nós vemos que nós temos um node chamado JSON Path. E o que esse node vai fazer? Ele vai pegar a resposta que está em JSON, numa célula única, tudo agrupado, e permite que eu selecione somente a parte do dado que eu necessito, tá? Vamos entrar nele aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Vou maximizar aqui, tá? Então, se a gente olhar o dado daquela coluna, aqui ó, a coluna input aqui ó, a coluna body, tá? O dado da coluna body, toda aquela célula está aqui. Tá tudo aqui estruturado em JSON. No começo aqui desse dado, eu tenho uma parte mais de configuração e alguns dados técnicos aqui da API, tá? Depois aqui eu tenho um bloco com o total de linhas que eu tenho na API. No caso, aquele filtro estado de São Paulo, cidade de Osasco, ele está dizendo o seguinte, ó, você tem 279 mil linhas. Então, é esse código aqui, hit.
E depois eu tenho aí sim os dados da minha API, nesse bloco aqui, hits, tá? Então aqui eu tenho um index, um tipo, né? E depois eu vou entrando aqui, ó, município de São Paulo, se é um profissional de segurança, o resultado do teste e etc. Daí o que eu fiz? Só me interessa esse bloquinho de dado aqui. Daí o que eu fiz? Eu cliquei aqui em hits, 2 cliques, ó, ele selecionou aqui hit e eu dei aqui, ó, adicionar single query, tá vendo? Que ele já veio aqui e adicionou a query. Daí ele está dizendo o seguinte, ó, a sua coluna de saída vai chamar hits em JSON e essa é a sua query. Você vai pegar a linha número 1, que é esse index 0, quer dizer, é o primeiro dado, só o primeiro dado de 1000 linhas desse bloquinho hits. Mas eu não quero só o primeiro dado de 1000 linhas, então eu troquei o 0 pelo asterisco, tá? Por isso que está asterisco aqui. E aqui ele vai dar uma lista. Na verdade, ao invés de apertar add single query, eu coloquei add collection query, para ser uma coleção, para ele trazer os dados, todos os dados agrupados numa célula só. Então aqui eu vou remover esse cara aqui, porque eu já tinha feito a consulta, tá? E vou fechar sem salvar, porque já está executado o meu node. Bom, pessoal, olhando o resultado desse node aqui, ó, nós veremos que a gente vai ter a coluna, opa, muito rápido aqui, só um minutinho, uma coluna hits, ela vai estar aqui o tipo vai estar entre colchetes, que quer dizer coleção de dados, e ainda numa única célula, tá? Só que agora eu preciso quebrar isso em 1000 linhas. Então o que eu faço? Eu coloquei um node chamado ungroup, e esse ungroup eu jogo a coluna hits include, que eu quero dizer o seguinte, ó, desagrupa essa coluna hits, tá? Eu quero linha a linha. Então eu vou ver aqui que agora eu tenho, tá vendo aqui, ó, 1000 linhas de resultado. Então ele pegou uma célula e desagrupou para 1000 linhas. E depois eu usei um node chamado JSON to Table. Então eu falo assim, ó, pega os dados agora que estão em 1000 linhas da coluna hits e transforma numa tabela mais organizada, em várias colunas, etc. Tá? Então vamos ver como ficou. Vocês vão ver aqui que a partir dessa coluna index, tá? Eu tenho os dados agora todos estruturados, com seu nome, coluna, dado, etc. Tá? E as 1000 linhas, tá, pessoal? Bom, vou fechar aqui. Eu vou voltar agora aqui ao fluxo principal. Bom, pessoal, voltando aqui a esse fluxo, a gente pode ver que temos 2 metanodes. Um escrito primeiro select, que é o que a gente acabou de ver, né? E outro escrito segundo select. Por que isso, pessoal? Porque simplesmente esse tipo de API, que é chamada Elasticsearch, não tem paginação. Por que não tem paginação? Tem muitas APIs que ali na URL, por exemplo, nossa URL eu coloquei o estado de São Paulo, né? Além da URL, eu poderia colocar o número da página. Por exemplo, eu quero o estado de São Paulo, página 1. Depois eu quero página 2, né? Página 3 e assim sucessivamente. Tá? Esse tipo de API não me dá essa opção. Tá? Então, eu tive que fazer de uma outra maneira. Eu fui ler a documentação dessa API Elasticsearch, né? Pesquisei e vi qual que seria a maneira de poder buscar todos os dados, pois ela não tem paginação. E outra coisa, ela não permite você buscar todos os dados de uma vez. Tá? O máximo que ela permite, essa API, é você buscar 10.000 dados por post request. Bom, ou seja, então se você quer fazer uma consulta de uma API, por exemplo, que tenha 100.000 linhas, né? Você vai precisar, por exemplo, de 10 post request, porque cada um ia trazer 10.000. Mas vocês concordam, pessoal, que se eu for fazer 10 post request para trazer todos os dados que eu desejo, meio inviável, né? Por isso, eu fiz de uma maneira diferente. Eu tenho 2 tipos de consulta. A primeira consulta ela só vai ser feita uma vez, tá? Eu só quero os primeiros 10.000 dados. No caso, por questão de processamento, pessoal, eu estou pegando de 1000 em 1000, mas eu poderia estar pegando 10.000, tá? E a segunda consulta é para pegar o restante.
Ou seja, se eu tenho 100 mil linhas, no caso nossa API tem 279 mil, né? Se eu tenho 279 mil, 1000 dados vai ser retornado pelo primeiro select, e 278 mil dados pelo segundo. Então vamos lá, pessoal, para esse segundo select. E eu já vou direto aqui, pessoal, no post request. Eu só tenho um post request dentro desse metanode, tá? Vou dar 2 cliques aqui. A URL aqui é a mesma, tá? Não muda em nada, ok? E eu já vou direto aqui no body. É o body que vai diferenciar a minha primeira consulta dessa segunda consulta. Bom, aqui eu estou pegando os dados também de uma coluna, tá? Então, esse dado que está aqui não vai ser lido e não vale. Então, para a explicação aqui não vai funcionar. Deixa eu fechar aqui. E eu vou pegar aqui a coluna que ele está utilizando. Qual que era a coluna aqui, que eu esqueci de ver? É a coluna API. Então, eu vou fechar. Clicar com o direito no String to JSON, que é o anterior, que é o que está enviando os dados. E maximizar aqui. E vamos ver aqui o que a coluna API está mandando de pedidos para a API nesse segundo select. Primeiro de tudo, pessoal, o começo aqui é igual, que é o size, a ordenação, etc. Então, o que a gente tem diferente aqui é esse search after. O que é esse search after? Primeiro, lembram-se que na primeira consulta, nosso primeiro select, a gente pediu os primeiros 1000 registros, certo? E pedimos que os 1000 registros eles fossem ordenados pelo campo ID, ok? Pois bem, o que eu vou precisar agora nessa segunda consulta é selecionar o último ID da primeira consulta, que no caso é esse aqui, ó, que já está aqui, que eu já até fiz a seleção, e falar para essa segunda consulta o seguinte, ó, consulta os próximos 1000 registros após esse ID único aqui. Ou seja, os 1000 registros depois dos 1000 primeiros. Então eu vou ter, no caso, olhando aqui, 2000 registros, entendeu? Então como eu fiz isso, né? Aqui no começo desse metanode, eu tenho um row filter aqui, que eu pego o resultado daquele primeiro select e seleciono a linha número 1000, ou seja, é a última linha do primeiro select. E depois desse filtro aqui, pessoal, eu vou pular, por enquanto, a explicação do looping, tá? Eu tenho aqui esse column filter, onde eu deixo somente as colunas que são necessárias para alimentar o header, ou seja, a URL, a URL, o endpoint, né? E o body do segundo post request, né? Então, no caso aqui, se eu for abrir esse row filter, eu vou precisar somente da URL da API e do campo ID, que vai formar o meu body, né? Ele vai ser colocado naquele search after, como eu disse. Aqui eu tenho esse table creator, é a estrutura da minha API, né? Eu tenho o começo, a segunda parte, a parte final, né? Depois eu faço um join e nesse string aqui manipulator, eu faço um concatenar, na verdade, né, desses dados do município e do ID, retiro de novo as colunas que não me são necessárias, tá, para poder chegar aqui o dado, como eu tinha mostrado, prontinho, né, a URL da API e o último ID do primeiro select. E aqui, pessoal, eu tenho o resultado dos próximos 1000 registros, tá, e aqui eu fiz os mesmos passos, JSON to path, ungroup, e JSON to table. Então ele vai me dar mais 1000 registros aqui. Ele está dando 399 aqui porque é a última página da API. Eu vou entrar nesse detalhe, mas no primeiro looping que eu vou entrar agora, nesse detalhe do looping, ele dá 1000 registros, tá? 1000 registros, ok? Então vamos falar um pouquinho do loop, porque, novamente, eu tenho 279 mil registros, né? Então, se eu fosse fazer só 2 select, vocês concordam que eu teria somente 2000 registros, né, de resultado. E é aí que entra o looping, que nada mais é que ele dá uma ordem para que se faça a mesma tarefa N vezes dentro do looping. Então, por exemplo, todos os nodes, então tem o start aqui do looping e o end do looping. Então, todos esses nodes que estão dentro do looping, eles serão executados N
vezes, ok? E quantas vezes eu executo esse looping? No caso, eu coloco aqui na configuração desse end looping. Então, no caso, eu coloquei aqui, ó, eu quero que o looping seja repetido 280 vezes. Então, como eu estou pegando registro de 1000 em 1000, 280 vezes 1000, 280 mil. Então eu dou uma margenzinha. Eu sei que só tem 279, tá? Mas eu gosto de colocar um pouquinho acima para não perder nenhum registro. Então como é que esse looping vai funcionar? Primeiro, eu vou ter o dado que vai vir da primeira consulta, né? O último ID, ele vai passar por tudo aqui, vai fazer a seleção nesse post request. Vai pegar 1000. Então ele vai passando e ele vai jogar aqui dentro desse looping os 1000, somente os 1000 do segundo request, tá? Ele vai guardar aqui. Porém, como ele é recorrente, essa segunda porta ele vai devolver para esse start aqui. Então ele devolve os dados que eu enviar para a segunda porta. Então tem um row filter aqui que ele filtra a última linha, a linha número 1000, assim como eu fiz aqui. Então ele filtra a linha número 1000 dessa segunda consulta, não da primeira. Filtrou a linha número 1000 da segunda consulta e jogou para cá. Esse cara, como se fosse um jogo de vôlei, ó, devolveu a bola, uma linha só, a número 1000 da segunda consulta, devolveu para cá. E ele vai pegar o ID da número 1000 da segunda consulta e vai fazer uma request aqui. Então, essa request que ele vai fazer já vai ser a terceira consulta. Ele vai passar. Ele vai pegar de novo o número 1000 da terceira consulta, vai jogar a bola para o start, né, que vai fazer a quarta. E assim sucessivamente, 280 vezes, tá? Até que se termine 280 vezes ou se termine os dados aqui do recursivo, tá? Que é a segunda porta, né? Dos dois o menor, o que terminar primeiro, né? Tanto que ele terminou aqui, ó, que ele foi tentar filtrar a linha número 1000, mas ele só tinha, como eu demonstrei para vocês, como era a última vez, né, 399. Mas se eu olho aqui a saída desse looping, que é o que acumula todos os dados ao final, né, ele fica verdinho, vocês vão ver que, olha aqui, ó, 278 mil linhas, 399. Daí vocês vão se perguntar, ué, não era 279? Sim, as outras 1000 estão lá na primeira consulta. Então, o que eu fiz aqui, voltando ao principal, peguei os 1000 da primeira consulta e concatenei com os outros 278 mil da segunda consulta, que me deu o resultado de 279.399. E por fim aqui eu tenho esse metadado de tratar os dados, que é igual ao do outro vídeo do Covid-19, não vou entrar no detalhe. E depois, pessoal, eu tenho esse dashboard aqui, que é praticamente o mesmo, tá? Do outro vídeo, clicando aqui em visão interativa, eu tenho aqui o meu dashboard, tá? Eu incluí algumas coisas, eu coloquei aqui o filtro de 2022, a região sudeste, porque no caso é só de Osasco, e coloquei aqui o botão refresh, tá? Então ele não está 100% real time responsivo, tá? Achei melhor deixar esse refresh aqui. Então, por exemplo, se eu quiser trocar 2022 para 2021, eu aperto um refresh, que ele vai fazer uma atualização da página, tá? E vai me dar os dados agora de 2021. Tá vendo aqui? Eu tenho a média móvel a cada 2 meses, aqui no caso de Osasco, da 2021, tá? E aqui aparece também, como no outro vídeo, né, a divisão entre sexo, região, e aqui embaixo a tabelinha com os dados, tá? Vocês vão ver que tem estado de Minas Gerais, mas isso é questão do dado, não é o erro do nosso fluxo, tá? Agora, como vocês vão acessar esse fluxo para estudo, tá? Então vocês vão no site da KRJ, tá? Formando Profissional do Futuro Hoje, vai aqui em Nime Hub KRJ, tá? Depois, se vocês quiserem dar uma passadinha na Academia KRJ, também serão bem-vindos, tá? Nime Hub KRJ, e aqui é esse primeiro aqui, tá? Você dá um clique aqui, acessar o Workflow, ele vai abrir a página do Nime Hub da KRJ, e você vai fazer
o download por aqui e abrir no seu Nime. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Novamente, se puderem curtir o nosso vídeo e se inscreverem no nosso canal, é super bem-vindo e nos ajuda muito. Até a próxima, pessoal!